Queridos, uma mulher abriu a sua boca e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Veja que loucura! Ela abriu a sua boca, olhou para seu esposo e disse: amaldiçoa este Deus e morre. Oh, misericórdia! Muitas vezes, amados, nós temos olhado para o Senhor e o nosso coração não está muito feliz com Deus. O nosso coração não está muito feliz com o Todo-Poderoso. Muitas vezes o nosso coração está inquieto com Deus, porque nós olhamos e vemos apenas os problemas, as dificuldades, e não conseguimos ver o cuidado de Deus. E essa mulher, irmãos, passando por uma crise existencial, muitos problemas, dificuldades sem par, famílias se desfazendo, filhos morrendo, casa caindo, bens sendo perdidos. Ela olha para o camarada e diz: nem saúde você tem, rapaz. Amaldiçoa esse Deus que você crê e morre, e descansa, amaldiçoa. É evidente que nós estamos falando a respeito da mulher de Jó. A mulher de Jó, queridos, que abriu a sua boca e com todas as palavras disse a Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Veja o que ele permitiu, veja o que ele está fazendo na tua vida ou permitindo fazer na tua existência. Nós, queridos, não podemos seguir esse tipo de exemplo, mas continuamente confiarmos naquele que tem o controle total de todas as coisas. Jó confiou no Senhor. A sua mulher, não, mas Jó confiou no Senhor. Jó entendeu que Deus era com ele, que o Senhor poderia fazer um milagre, que o Senhor poderia agir, que Deus poderia fazer coisas novas na sua existência. Oh, bênção! Irmãos, foram momentos realmente tensos, difíceis. E isso aconteceu há aproximadamente 4.000 anos atrás. Mais ou menos 4.000 anos. Uns 1.900, 2.000 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Numa era chamada patriarcal, antes de Moisés. Ainda não havia a lei mosaica. Ainda não havia a lei mosaica que direcionava as pessoas ao Todo-Poderoso. Mas já existia um homem que amava o Senhor. Já existia um homem que depositou a sua esperança, as suas convicções, depositou o seu coração nas mãos do Todo-Poderoso, olhou para Deus e mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, não abriu mão do seu amor para com o Senhor, mesmo sendo incentivado pela sua esposa. Olha, Jó, esquece, deixa, anda por passos diferentes. Ô Jó, deixa tudo isso, amaldiçoa esse Deus, Jó. Ele não olha para você, esse Deus não te ama, esse Deus não cuida de você. Jó, muda de vida, você está morrendo, Jó. Evidente que eu estou conjecturando aqui, mas se ela mandou amaldiçoar a Deus e morrer, provavelmente outras coisas falou, e muito mais pesadas. Mas, queridos, Jó não abriu mão da sua fé, do seu amor para com Deus. Jó não deixou a sua fé no Senhor, ele não voltou atrás, ele não abandonou ao Criador, ele tinha esperança que o Senhor poderia mudar a sua sorte, que Deus poderia mudar por completo a sua existência. Ele foi fiel, ele permaneceu fiel, ele foi fiel até as últimas consequências, ele foi fiel até as últimas consequências. E esta é uma das lições que nós temos na vida de Jó. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor. Jó, amados, foi um homem que viu a glória do Todo-Poderoso em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A Bíblia não diz quanto tempo Jó viveu. Não diz.
porém supõe-se que ele tenha vivido mais de 200 anos sobre a face da terra. Diz a palavra que após passar por todas as dificuldades, todos os problemas, ele viveu mais 140 anos, porém não diz quantos anos ele tinha antes de enfrentar a provação. No entanto, amados, os anos que Jó viveu sobre a face da terra, os anos bons, foram para o Senhor. Os momentos difíceis, não abandonou o Senhor, e o Eterno veio e moveu grandemente na sua existência, e grandes coisas ele fez na vida desse homem. Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra em Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé, para nós lermos a santa e bendita palavra de Deus. Então sua mulher lhe disse, eis a mulher. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra. Oh, Senhor, nos dê a revelação. Ensina-nos através dessa história, através do exemplo de Jó, Senhor. Ensina-nos, Pai, para que nós possamos perseverar na Tua presença. Seguirmos em frente, mesmo que tudo fique muito difícil. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, o versículo 9 ele é interessante porque há o relato da mulher de Jó. Vale ressaltar que ela quase não aparece na história. Apenas no capítulo 2 de Jó que é citado essa mulher. E ela diz, ainda conservas a tua integridade? Veja, irmãos, ainda conservas a tua integridade? Mas por que ela fez esse questionamento? A Bíblia diz que Jó era uma pessoa muito bem situada em todas as áreas diante da sociedade. Era alguém riquíssimo, alguém benquisto, alguém que tinha nome, era uma autoridade, tinha uma família perfeita, filhos, 10 filhos e vai por aí, uma casa legal. Era alguém rico. A palavra nos fala que Jó, ele era muito bem situado, muito bem situado. Era alguém bom, era alguém legal. Mas mesmo assim, irmãos, vem sobre ele toda sorte de dificuldades, toda sorte de problemas. No caso de Jó, sabemos que a história inicia-se lá no céu, quando Satanás desafia o Senhor com relação a este homem. Oh Deus, ele é bom porque tem tudo que a terra pode oferecer, mas se tirar o que ele tem, ele te negará. Ele te negará. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida deste homem, tocasse nas coisas que ele tinha. A única liberdade que Satanás não tinha era de tirar a sua própria vida. No entanto, amados, vemos que assim aconteceu. Vemos que esse homem foi provado de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, mas ele continuou íntegro ao Senhor, ele continuou firme ao Todo-Poderoso, ele passou pela prova, ele foi fiel àquele que deu-lhe a vida. E eis aí um grande exemplo, amados, porque muitas vezes é um mistério quando vemos os bons sofrerem. Quando vemos os bons sofrerem. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Mas, no caso de Jó, ele estava passando por uma prova de amor para com Deus, uma prova de amor com o Senhor, mas vale ressaltar que ele não sabia que estava sendo provado, ele não sabia que o diabo havia pedido tudo quanto ele tinha, ele não sabia, mas o que ele sabia era que Deus era bom, que o Senhor era maravilhoso, que o Senhor era extraordinário, e ele perseverou na presença do Mestre, ele andou, ele não abriu mão da graça, não abriu mão de Deus. E entra essa mulher e diz, Jó, veja teu estado,
Tipo assim, veja quem tu eras. Uma pessoa benquista, de saúde, rica, uma família legal, uma pessoa que tinha nome diante da sociedade. Veja agora o teu estado. Veja o teu estado. Veja o teu estado lastimável. Você não tem mais os teus bens, não tem mais a tua família, você não tem mais saúde, você não tem mais nada, Jó, você não tem mais nada. Por que continuar amando esse Deus? Por que continuar fiel a esse Deus? Olha, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. É melhor, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, com isso nós aprendemos que a fidelidade ao Senhor precisa ser constante. Mesmo que tu sejas provado, mesmo que passe por dificuldades, mesmo que os problemas se avolumam diante de você, mesmo que teus familiares apareçam diante de ti e falem, olha, veja, não vale a pena seguir a Deus, não vale a pena andar com Deus, tudo da tua vida está andando para trás, veja, você não consegue mais progredir, as coisas estão se fechando, as coisas estão ficando difíceis, deixa esse Deus, volte para a tua velha vida, deixe esse Deus. Você não está ganhando nada com isto. É comum nós ouvirmos isso, não é verdade? Vez ou outra nós vemos os filhos das trevas aconselhando alguém, deixa a igreja, deixa Deus, venha para cá, venha curtir com a gente, venha curtir, veja o que o mundo tem a oferecer, você está perdendo as oportunidades, você está perdendo. Quando a pessoa é jovem, você está perdendo, você não está curtindo a tua vida. Você não está curtindo, deixa esse Deus. Em outras palavras, amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, nós temos que entender que os problemas surgem na vida da gente, para que a nossa fé seja provada e cresça. Oh, glórias! Para que a fé seja provada e cresça. Todas as vezes que nós passamos pelas dificuldades, passamos pelos problemas, o Senhor nos permite crescer, se há fidelidade, o Senhor nos permite crescer, porque Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé, Ele nos impulsiona, Ele nos ajuda, mesmo que você não veja a mão de Deus, mas siga em frente, aleluias, oh glórias. No versículo 10, amados, no versículo 10, Jó capítulo 2, a primeira parte. Mas Jó respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Veja a integridade desse homem, veja a fé desse homem, veja a resposta desse homem. Será que você não se deixaria influenciar pelo teu amigo, pelo teu cônjuge no momento difícil? Irmãos, o que nós temos visto é que as pessoas são influenciáveis. E muitos hoje deixam de andar com o Todo-Poderoso, porque os seus ouvidos estão abertos a toda sorte de conselhos ruins. Conselhos que os afasta da presença do Todo-Poderoso. Mas Jó olha para sua esposa e diz, olha mulher, você fala como uma louca, você é louca mulher, você é doida, é pirada. Você é pirada. Como é que você pode me aconselhar a deixar o Deus, o Todo-Poderoso? Aquele que fez tudo para mim, que me deu a vida, me deu tudo quanto eu tinha. Se eu tinha nos momentos bons a presença de Deus, por que agora nos momentos das provações vou abandoná-lo? Essa foi a resposta de Jó àquela louca, aquela mulher doida, a sua esposa. Irmãos, com essas coisas nós aprendemos o seguinte: se não houver convicção em nosso coração, ô bênção, se não houver convicção na nossa vida, você tem convicção de Deus na tua vida? Você é convicto de quem é Deus na tua existência? Quem é Deus para você? Se não houver essa convicção, irmãos, se não houver essa certeza absoluta a respeito de quem é Deus, como é que você vai conseguir andar? A nossa fé, ela precisa ser tão grande, amados. Ela precisa ser grande.
a ponto de, nos momentos difíceis, nós perseverarmos na presença do Senhor. Oh, glórias! Perseverarmos, andarmos, seguirmos em frente. Quem sabe você não está sendo peneirado pelo diabo com a permissão de Deus? Quem sabe você está passando pelas dificuldades com a permissão de Deus? Quem sabe que, a exemplo de Jó, Satanás apareceu diante de Deus aí, Deus. E aquele fulano de tal? E aquele fulano de tal? Olha, Satanás, pode fazer qualquer coisa com ele, e você verá que é meu filho. Será que você seria aprovado ou está sendo aprovado ao ser peneirado, ao passar pelas dificuldades, pelas provações, pelos momentos difíceis? Será que você não abriu mão? Será que você não ouviu o conselho da mulher louca? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Será que você não está ouvindo? Será que no meio das provações, no meio das dificuldades, você não olhou para o Senhor? Ah, Deus me deixou, Deus me abandonou, como posso seguir em frente? Olha os meus problemas, olha a minha saúde, olha a minha condição financeira, olha isso, olha aquilo. Tira os teus olhos de todas essas coisas. Tire os teus olhos. Se Jó fosse olhar para estas situações, ele tinha amaldiçoado Deus nos primeiros momentos da sua provação. Se ele fosse olhar para estas situações, porque diz a palavra que foi tipo uma cachoeira de problemas sobre a sua vida. Um problema após o outro. Chegava alguém, olha Jó, aconteceu isso com o teu rebanho, aconteceu isso com os teus filhos, aconteceu isso, aquilo, olha Jó, mais um problema, oh Jó, outro problema, e agora Jó? Lá se vai a saúde do homem, lá se vai a saúde, as dores surgiram, apareceram toda sorte de furúnculos na sua vida, no seu corpo. A Bíblia diz que ele pegava um caco e ficava raspando. Imagine a dor desse homem. Mas ele foi fiel ao Senhor. Mas ele permaneceu fiel ao Todo-Poderoso. Ele não se deixou abater. Ele não baixou a sua cabeça. Ele não abaixou a sua cabeça. Ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Mas algo chama-me muita atenção na vida desse homem, queridos. Jó não tinha um pastor ao seu lado. Ah, tinha um pastor aconselhando Jó. Tinha um profeta aconselhando Jó. Apareceu o profeta, oh, eis que eu vejo, meu filho, que você há de ficar bom logo, logo. Fica firme, meu filho, fica firme. Eis que Deus fala, a tua cura vem, Jó, permaneça. Não, gente, não tinha um profeta, não tinha alguém para lhe dar força, não tinha alguém para acolhê-lo, não tinha alguém para ajudá-lo, não tinha ninguém, tinha apenas ele e Deus. Apenas ele e Deus. Nem mesmo a Sagrada Escritura tinha nas suas mãos, até porque a lei mosaica ainda não havia sido instituída, Moisés não havia nascido, Israel ainda não existia. Era a era patriarcal, muito anterior a todas essas situações. Mas já havia no coração daquele homem temor ao Senhor, amor a Deus, fidelidade ao Criador, convicção que ele era guardado, protegido pelo amado de nossas almas. Irmãos, com essas coisas todas, nós temos que aprender a sermos fiéis ao Senhor.
aprendermos a sermos fiéis, a vivermos Deus acima de todas as coisas, porque hoje nós temos tudo quanto é preciso para que possamos desenvolver uma vida sadia, uma vida santa, uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito de Deus que habita no coração do fiel, nós temos a presença do Eterno, aquele que nos acolhe, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. O Senhor está diante de nós, Ele nos guarda, Ele nos dá os seus anjos a nos proteger. A mão de Deus está sobre aqueles que são dele. O Senhor cuida, o Senhor ampara, o Senhor zela, o Senhor tem ciúmes dos seus. Oh, glórias! E quando o nosso dente cariado começa a doer, nós olhamos para Deus e murmuramos contra Ele. Não é assim? Quando chove, você olha para o Senhor e murmura. Ou não busca a presença de Deus. Não cultua o Senhor. Não congrega. Nós, amados, temos uma facilidade tão grande em deixar Deus em segundo plano. Deus em segundo plano. E são coisas mínimas que levam-nos a colocar Deus em segundo plano. Analisa a tua vida. Se você fosse Jó, terias passado pela provação? Quando aquela mulher muito pirada, muito louca, olhou para ele e disse: olha, Jó, amaldiçoa. Não vale a pena, Jó. Não vale a pena. Jó tinha convicção de quem era Deus na sua vida. Hoje nós muitas vezes estamos ansiosos que alguém chegue para a gente e fale: amaldiçoa esse Deus. Para de andar. Veja as tuas dificuldades. Leve em conta os teus problemas. Leve em conta os teus problemas. Não ouça a mulher louca, não ouça. Mas tenha o teu coração fundamentado, firmado no Senhor. Na segunda parte do versículo 10, Jó capítulo 2. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Oh, glórias! Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó não abriu a sua boca para murmurar contra o Todo-Poderoso. Jó não abriu a sua boca para murmurar contra Deus. Ele não acolheu as palavras da sua esposa. Ele não acolheu as palavras dos seus amigos. Ele não acolheu os momentos difíceis como causa para desistir da presença de Deus. A Bíblia diz que Jó permaneceu fiel, não pecou contra o Senhor. Mas ele tinha tudo. Ele tinha tudo para chutar o pau da barraca, chutar o balde. Ele tinha tudo para deixar Deus. E talvez até fosse plausível aos olhos dos seus amigos, da sua esposa com certeza, também dos seus amigos. Talvez você tenha tudo para abandonar o Senhor. Talvez você tenha tudo para deixar Deus. Talvez você tenha tudo para chutar o pau da barraca. Talvez você tenha tudo para chutar o balde, para deixar as coisas. Mas ame o Senhor, seja do Senhor, viva Deus com todas as tuas forças. Não permita que nada te afaste da presença do Criador. Não permita, amados. Não permita que o diabo vença. Não permita que o inimigo de nossas almas vença. Mas que você seja exemplo de Jó, digno da confiança de Deus. Oh, glórias! Digno da confiança de Deus. É interessante, amados, aqueles dias eram complicados. Meu Deus, como alguém poderia ser tão fiel quanto Jó? Como poderia ser tão fiel? Mesmo assim, irmãos, ele foi fiel. E Deus confiou naquele homem. Deus confiou naquele homem. Porque o Senhor olhou para Jó e disse: vá, Satanás,
Vá, diabo, faça o que você quiser, não toques na vida dele. Mas em todas as demais coisas, tens permissão para agir. Irmãos, confiança do Senhor em Jó. Jó poderia ter pecado, poderia ter negado ao Senhor, Jó poderia ter negado o Todo-Poderoso, Jó poderia não ter aceito aquela situação, Jó poderia ter ouvido a sua esposa, poderia ter falado algumas palavras feias com relação a Deus, poderia ter xingado Deus, poderia ter amaldiçoado, poderia ter murmurado, enfim, 1000 coisas ele poderia ter feito. Mas o Senhor confiou e deu permissão ao inimigo para tocar na vida, tocar naquele homem. Deus confia em você? Ah, mas eu não sou Jó. Não, você não é Jó. Você precisa ser melhor do que Jó. Eu preciso ser melhor do que Jó. Mas pastor, Jó está na Bíblia. Jó foi fiel ao Deus que nós amamos. As ordenanças de Deus para com aquele homem são as mesmas para com as nossas vidas. Se Jó conseguiu vencer o maligno, se ele conseguiu permanecer fiel, nós temos as mesmas condições, só que nós estamos em melhor situação do que ele, por incrível que pareça. Por que nós estamos em melhor situação? Hoje nós temos informações profundas a respeito de quem é Deus. Sabemos o que foi que Deus fez por nós. Vemos e conhecemos o amor de Cristo Jesus para com a nossa vida. Nós temos todas as promessas. Olha, gente, isso aqui é um livro de promessas. As promessas de Deus estão aqui. O Senhor promete te guardar. O Senhor promete fazer coisas maravilhosas na tua vida. Deus promete estar aqui. Está diante de você. Está na palavra. Nós temos que crer na palavra, simplesmente isso. Ela está aqui. Quando você ler a Bíblia, diz a palavra, diz que o Espírito de Deus faz com que a letra fique viva. O Senhor fala conosco. Portanto, amados, nós estamos em situação extremamente melhor do que Jó. Extremamente melhor. Se Jó não pecou contra o Senhor, e olha que ele perdeu tudo quanto tinha, não sobrou nada para ele, a não ser a sua vida. Não sobrou nada. E uma mulher murmurenta. Só isso. Sobrou a sua vida, doente, enferma, cheio de dores, e uma mulher cheia de murmurações, incentivando-o a pecar contra o Todo-Poderoso. Nós não chegamos a esse ponto. E não vamos chegar. Sabe por que nós não vamos chegar a esse ponto? Porque nós estamos debaixo do cuidado de Deus, do zelo do Senhor. E as tuas provações são tão pequenas. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Todo-Poderoso. Veja, amados, permaneça fiel. Não dê lugar às tentações, não dê lugar ao maligno. No momento das provas, glorifique ao Todo-Poderoso. Olhe para o Senhor, siga em frente, marche, porque é assim que Deus quer, que você seja um soldado que marche. Um soldado que marche. O Senhor te chamou para essa nova vida. Não perca tempo com as distrações desse mundo, porque as distrações te levam a amaldiçoar o teu Deus. Pastor, como é que é isso? A partir do momento que você coloca as distrações, seja elas quais forem, e o que mais nós temos hoje são distrações. A partir do momento que nós colocamos as distrações que vêm, não de Deus, mas lá do príncipe das trevas, em primeiro lugar na tua vida, você está negando Deus. Você está dizendo não para o Senhor. Nada pode nos afastar da presença de Deus. Olhe
para o Senhor. Siga em frente. Não permita que as distrações desse mundo te façam errar o caminho. Não permita, amados, que as distrações te façam errar o caminho. Não permita que os problemas te levem a afastar-se de Deus. Nós sabemos, queridos, que Jó não deixou se levar pelas distrações, pelos problemas, pelas dores, pela mulher murmurenta. O Senhor foi fiel a este homem, esse homem que o amou acima de todas as coisas. E a palavra diz que o Eterno moveu de uma forma poderosa na sua vida. Oh, glórias! Que a fase difícil passou. Porque é assim, irmãos, as fases difíceis sempre passam. O que fica sobre nós é a bênção, é a mão do nosso amado Jesus. No capítulo 42, versículos 10, 12 e 13 de Jó está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Veja, passou pelos problemas? Sim. Passou pelas dificuldades? Sim. Perdeu família? Sim. Perdeu filhos? Sim. Perdeu seus bens? Com certeza. Mas o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu quero ressaltar, irmãos, que Deus não restituiu. Tire essa história de restituição da tua cabeça. Deus não restitui ninguém. Deus dá. Oh, glórias! Deus faz novo. Deus faz novo. Se você perdeu, porque Deus queria que você perdesse. Porque o Senhor queria que fosse assim. E eu sei que existe uma música que diz: Senhor, restitui, restitui. Não peça restituição, não peça. Não fale para Deus: restitua, Senhor, restitua. Não fale isso para Deus. Fale para o Senhor: Deus, eu quero o teu novo. Eu quero o novo de Deus. Eu quero o novo. Porque Deus tem muito para te dar. As coisas que passaram, passaram. Deus tem coisas novas para a tua vida. Com Jó não houve restituição, mas deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Restituir, irmãos, é quando você tem um carro velho e o cara te rouba o carro. Aí você fala: Deus, me restitui, Senhor. Oh, meu Deus, me restitui meu carro, Senhor, me restitui, Senhor. Aí o Senhor vai lá e te restitui o carro velho, enferrujado e pior estado do que o anterior. Isso é restituição. Mas quando você fala: Deus, veja o que aconteceu. Venha em meu socorro, age na minha vida. Deus pode te dar o carro novo, ao invés de restituir o carro velho. E foi assim com Jó. Deus não restituiu, não ressuscitou filhos, não ressuscitou os seus animais que foram abatidos, não reconstruiu uma casa, não houve restituição, mas houve o novo de Deus na vida daquele homem fiel. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Veja, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O último estado, mais abençoado do que o primeiro. Não foi restituição, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Queridos, só para fazermos uma conta rapidinho, 1.000 juntas de bois são 2.000 bois. Se você colocar cada boi a R$4.000, dá 8 alguma coisa. 4.000 vezes 2.000, 8 milhões? Creio que seja isso. Só de bois, Jó tinha o equivalente hoje a 8 milhões. Ô, bênção! A Bíblia não fala das vacas, não fala dos bezerros, a Bíblia não fala do ouro, a Bíblia não fala de outras tantas coisas, mas assim abençoou o Senhor o último estado de Jó,
mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Eu não sei quanto custa uma ovelha, mas vamos colocar R$500 uma ovelha, uma pela outra. 14 vezes 500, sei lá quanto dá, 7 milhões? Chutando aqui, na minha matemática, 7 milhões? Só de bois e ovelhas ele tinha aproximadamente 15 milhões. Vamos lá? 6.000 camelos, aí agora complicou. 6.000 camelos. Vamos chutar aí mais uns R$500 por camelo, mais 3 milhões. E 1.000 jumentas. Se a jumenta fosse boa, aí vale R$100.000 cada uma. Esse camarada tinha mais de 20 milhões. Ô, glórias! Eu sei que o nosso foco não é este, mas eu quero chamá-los a atenção para aquilo que Deus faz na vida dos fiéis. Ô, glórias! Versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E o Senhor concedeu-lhe ainda mais 10 filhos. E após todos esses problemas, viveu Jó 140 anos, somados à sua vida anterior, antes dos problemas. Supõe-se os camaradas por aí que ele viveu mais de 200 anos. Dizem que ele viveu 210 anos. Faz umas contas aí meio mirabolante e chegaram a esse número. Mas não sabemos quanto tempo Jó viveu. Porém, sabemos que ele teve uma longa vida sobre a face da terra. Amém? É assim que Deus faz na vida da gente. Olhe para o Senhor. Está passando pelos problemas, pelas dificuldades. Não foque o teu olhar nos problemas e nas dificuldades. Não ouça a mulher louca, pirada, que joga pedra em avião. Não ouça. Não ouça. Não amaldiçoe o teu Deus. Não amaldiçoe. Mas firme-se nele, porque o que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor do que o teu primeiro estado. Pode crer nisso, porque é a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Ô, glórias! E fazendo uma ressalva, as minhas matemáticas, se porventura os resultados estiverem errados, leve em consideração que eu não estou com uma calculadora aqui. Amém? Tudo na base do chute. Vamos orar, amados. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para falar com o nosso coração nessa noite, falar com a nossa vida, para que nós possamos, a exemplo de Jó, viver a fidelidade ao amado. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma grandiosa, Pai, para que nós possamos, no meio das provações, das dificuldades, jamais abrirmos a nossa boca contra Ti, Senhor. Que os nossos atos e ações não sejam contrárias à Tua vontade, mas que possamos seguir em frente, porque sabemos que Tu tens o melhor para aqueles que são fiéis. Oh Deus, fala conosco através dessa palavra. Grave-a no nosso coração, Senhor. Oh meu Deus, faz assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 1057